O sucesso é ser feliz. O resto é consequência. Parece-nos uma frase ilógica à primeira vista, não é? Afinal, aprendemos que a felicidade é uma consequência e não a causa do sucesso, em todos os níveis. Ok. Porém, evoluir pressupõe perverter o senso comum. Então, que tal enxergar as leis da vida no espelho? No reverso, na ordem invertida de causa e efeito? Cientificamente falando, esta seria uma proposta inaceitável. Mas abandonemos a lei da física de causa e efeito e adotemos a lei energética da atração, ou das afinidades, ou da criação pessoal. O processo interno é inverso, pois as leis da vida têm seu próprio curso. Isso ocorre porque tudo é energia, e a energia torna qualquer coisa real, ou seja, cria. E quando se fala de energia, vibração, fala-se de pensamento, sentimento, emoção, crença, intenção, o que pressupõe cuidar daquilo que emitimos, pois inexoravelmente o teremos de volta. Independentemente do que esteja acontecendo à sua volta, é imprescindível sentir-se feliz e criar o efeito mental. Segundo o pensador indiano Osho, é muito mais fácil criar o efeito, porque o efeito depende totalmente de você. O efeito está dentro de nós. A causa está nas redondezas, nas situações. A causa está fora. O efeito sou eu. Se puder criar o efeito, a causa o seguirá. Muito se fala hoje no poder do pensamento positivo, mas o pensar positivo sem a crença, que é a confiança no poder de realizar, nada pode. O que garante o fluxo do poder criativo é sair da posição de espectador para a posição de personagem. Ou seja, não basta pensar, campo da mente. É imprescindível sentir, campo da alma, como se já estivesse vivendo a situação. O interessante é que para as impressões negativas, como o medo e a dúvida, nós facilmente entramos no personagem e somos fundidos com a energia. Se nos sentimos tristes e desanimados, a pele empalidece, a temperatura corporal diminui, os ombros se curvam, os membros se tornam pesados, às vezes até incham. Por que não agimos assim quando sentimos felicidade? Por que ficamos na posição de espectadores da nossa própria alegria, como se a qualquer momento fosse se dissipar no nada, ou se não a merecêssemos? Somos a somatória de nossos sonhos, medos e dúvidas, efeitos que produzem a causa. O tempo inteiro plasmando nossa realidade, ainda que não tenhamos consciência disso. Somos o que sonhamos, mas também o que tememos. E como não sabemos lidar com essas forças, quase sempre geramos nossa própria dor. Por exemplo, emitimos a vibração de um sonho ou um projeto, mas em seguida emitimos a vibração da dúvida de que o mesmo se concretize. Ora, uma força neutraliza a outra e nada acontece. Por conta do medo e da dúvida, plasmamos nossos fracassos, doenças, perdas, já que tão pouco somos capazes de incorporar a alegria e criar o sucesso, a saúde e a abundância. Todos os princípios da vida funcionam em plena harmonia e interação. Tudo está interligado, tudo depende de tudo
tudo influencia tudo, como uma orquestra perfeita. E o maestro que dá o tom e rege somos nós. Podemos fazer um concerto ou um desconcerto de nossos destinos e dos destinos da humanidade, já que o que está dentro está fora. É tudo uma questão de escolha. Somos seres regidos pela lei do eletromagnetismo, popularmente conhecida como lei da atração ou lei de ação e reação. O que quer que pensamos, sentimos, cremos ou dizemos com muita intensidade e frequência, nós materializamos, porque criamos um vórtice de energia e o alimentamos durante um determinado tempo. Às vezes, demora algum tempo relativamente longo para a manifestação, por causa da alta densidade da terceira dimensão onde vivemos, mas é inevitável. Assim sendo, somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. O engraçado é que temos a sensação de que estamos aprendendo a cocriar com o universo somente agora, não é, minha gente? A má notícia é que não. Nós criamos o tempo todo, desde sempre. E por que eu digo que é má notícia? Porque geralmente criamos o negativo em nossas vidas. Não estou exagerando, não. Querem um exemplo? Quando ouvimos o anúncio de uma coisa ruim, imediatamente tratamos de nos proteger, nos preservar, nos prevenir, ou seja, acreditamos com 100% de confiança de que aquilo acontecerá. Um surto de doença, por exemplo. Entretanto, quando a notícia é boa, ficamos logo desconfiados e vem à mente aquela palavrinha desempoderadora. Será? Ou seja, desacreditamos em primeira mão. O resultado disso é que só manifestamos o que é ruim, pois colocamos toda a nossa confiança no negativo. E fazemos isso de forma inconsciente, porque o sistema programou a nossa mente para focar no negativo, no medo, na culpa. Hora de acordar, meus queridos, e tomar as rédeas da própria vida, do próprio destino. Deixar de criar o caos para si e ao seu redor, de forma inconsciente, como um robô, e começar a criar a ordem a partir de uma ação consciente. Essa é a energia da nova Terra. De criadores inconscientes para a criação consciente, há que se observar 4 pilares básicos: intenção, vontade, foco e ação. São 4 forças ou níveis de vibração que desencadeiam a força seguinte, até a manifestação da criação na realidade física, que é onde estamos. A diferença entre elas, a nível de significado, parece nem haver. Parece que estamos falando da mesma coisa, mas o padrão de energia ou o nível de vibração é diferente e crescente. A intenção, ou podemos chamar de desejo, deve ser clara, objetiva e temporal. Ou seja, você deve saber com clareza o que quer criar e definir uma linha temporal. Vamos dar um exemplo prático. Nada daquelas frases, se Deus quiser, quando Deus quiser, um dia desses. Não defina temporalmente de forma infinita ou incógnita. Programe um prazo para que a sua criação se manifeste, ok? O segundo pilar é a vontade ou determinação. É como se fosse um gradiente mais forte e mais poderoso do que a intenção. Esse sentimento lhe facilitará entrar na atitude de assumir todos os riscos, contornar obstáculos,
bancar os enfrentamentos e as ações necessárias. E o mais importante, não ir pela cabeça dos outros. O terceiro pilar é o foco ou centramento. Ao contrário do que se pensa, ter foco não é pensar o tempo todo no seu desejo. Não é ficar fazendo intermináveis repetições. Ter foco é não mudar de ideia toda hora. Leve o tempo que levar para a manifestação daquilo que se quer. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, em nossa mente ansiosa, não aguentamos esperar o tempo da manifestação e desistimos. Ou substituímos aquele desejo por outro, que também não vai se manifestar, se mantivermos essa postura mental de imediatismo. Um conselho sábio é: mantenha a vontade e entregue ao universo. Com isso você alimenta um único vórtice de energia, tornando-o forte o suficiente para a manifestação. E finalmente o quarto pilar, a ação ou atitude, que são as providências tridimensionais que se nos apresentam para manifestarmos a criação. Infelizmente, enfiaram em nossas cabeças que não podemos errar. Então temos pavor do risco. Porém, sem o risco não há movimento no universo, porque nós nunca sabemos o que nos espera no próximo passo. O que nos resta então? Confiar. Confiar no Supremo e suas sincronicidades. Confiar em nossa alma que tudo rege. Confiar em nossa própria energia positiva gerada por nossa vontade de realização. Confiar e agir quando formos chamados a agir. E existem também 4 posturas na criação consciente, que é imprescindível observarmos atentamente. A visualização ou imaginação, que é a imagem mais ação. Porém, sem expectativa, sem desejo egóico, sem ansiedade, apenas com a sensação e o sentimento de viver a sua criação como se ela já existisse. Não a coloque no futuro, porque só no agora é possível criar. Na realidade, quanticamente, ela já existe a partir da sua intenção. A única coisa que falta é você trazer à realidade física, manifestar, colapsar. A segunda postura é o alinhamento. Não basta pensar no que se quer criar. É imprescindível sentir o que pensa, pois é a emoção do pensamento que cria e não o pensamento frio. Pensamento, emoção e sentimento têm que estar alinhados, ou seja, estarem na mesma frequência. Pensamentos são impulsos elétricos cerebrais que produzem um vórtice, uma espécie de redemoinho energético. A direção dessa energia é você quem dá, através da emoção e do sentimento. Emoção e sentimento também ativam as redes neurais do cérebro. Já o ambiente energético é criado a partir de você. A terceira postura é a autoobservação. Observando se seus pensamentos estão alinhados, você poderá detectar crenças negativas e limitantes, seja por memória celular ou ego, que estejam produzindo uma autossabotagem. O ego não é você. Seus sentimentos não são você. A conscientização dessas memórias é o primeiro passo para a liberação delas. A partir daí, você desconstrói este pacote de crenças e começa a substituí-las por crenças positivadas, empoderadoras. Você muda a memória cerebral.
você atua na sua compleição genética e muda a sua frequência. É um efeito dominó. E, finalmente, a meditação, que harmoniza o sistema nervoso do cérebro e o sistema neuronal do coração. E isso muda a sua frequência energética e vibracional, mudando também o ambiente externo, porque o que está dentro está fora, ou o que está em você reverbera no outro. Ou, cientificamente falando, entrelaçamento quântico. Isso favorece que sua criação encontre as sincronicidades mais rápido e mais facilmente. Portanto, meus queridos, a compreensão desses conceitos nos tira da confortável posição de vítimas do destino para a responsável e magnífica posição de co-criadores. Acabando a consciência de vítima, também acaba a consciência de culpa, e o ser se torna finalmente livre. Conheça a verdade e a verdade os libertará. Ele não estava brincando. E chegou a hora de deixar o quintal de galinhas para alçar o seu voo de águia. Feliz liberdade.